O Internacional começa a partir de amanhã sua preparação para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, talvez a mais difícil desse início de temporada, contra o Palmeiras, badalado de Abel Ferreira, lá em São Paulo na próxima quarta. A gente fala sobre uma forte possibilidade de retorno ao time do técnico Eduardo Cudê, as movimentações do Internacional em relação a isso. E fora de campo, duas notícias importantes. Um ex-jogador marcado pelo torcedor do Inter que pode estar indo jogar no rival. O atleta que fez gol no Grêmio hoje no Campeonato Brasileiro e pode render milhões aos cofres do Inter. E uma postagem enigmática do zagueiro Robert Renan. Afinal, ele fica mesmo no Internacional? Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer as principais informações e notícias no noticiário do Internacional neste domingo, dia 14 de abril de 2024. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui, estamos chegando aos 59 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter, então deixa a força, deixando o like, te inscrevendo e ativando as notificações. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio dela, KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Rapaziada, vamos lá. O Internacional venceu o Bahia ontem à noite no estádio Beira-Rio. Já tô colocando aqui também a tabela do Campeonato Brasileiro depois dessa primeira rodada. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é o principal objetivo do Inter neste ano, contando o saldo de gols, enfim. O Internacional hoje é o sexto colocado, 3 pontos. Tem como líder hoje o Atlético Paranaense, que ganhou por 4-0, né, do Cuiabá em casa. Então, pelo saldo, é o líder, claro, é só a primeira rodada, mas é importante, o Inter hoje estaria num G6, mas ainda tem aí Palmeiras, Vasco, Fortaleza, Flamengo, Cruzeiro e Atlético que ganharam nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o Inter entra em campo quarta-feira, 9 horas da noite, lá em Barueri, São Paulo, contra a equipe do Palmeiras. Por que o jogo não é no Allianz, Lucas? Porque vai ter um show na terça-feira no Allianz Parque, não vai dar tempo da desmontagem e por conta disso a partida vai ser em Barueri, como foi no segundo turno do Brasileirão passado. Eu tava lá em Barueri, o Inter perdeu por 3-0 contra o Palmeiras e o jogo também foi lá em Barueri, que é mais ou menos de carro 1h15, 1h20, contando aí com trânsito, enfim, eu estarei lá pela Rádio Bandeirantes para contar a história dessa partida e também trarei conteúdo aqui no canal. E o Internacional pega o Palmeiras, então, na segunda rodada. Bom, foi um domingo de folga depois do jogo de ontem no estádio Beira-Rio. Reapresentação amanhã, 4 horas da tarde, no CT Parque Gigante, e aí começa a preparação para esse jogo contra o Palmeiras. A grande dúvida está no retorno de Charles Arangues. O Arangues realizou um procedimento ocular, já está recuperado, já está treinando com o grupo, porém, ele teve um desconforto muscular na última semana, vai ser reavaliado para saber se treinando ou não, ele vai ser relacionado. O Inter viaja na terça à tarde depois de treinar no CT Parque Gigante. Hoje não é uma tendência mais o retorno do Arangues, tá? Antes era, só que ele teve esse desconforto muscular. Johan, Alan Patrick e Ener Valencia, esses devem seguir no departamento médico. Tem uma informação bem importante que vem de São Paulo que pode ajudar o Internacional para esse jogo contra o Palmeiras. O Endrick, talvez o principal jogador dessa equipe do Palmeiras, vendido para o Real Madrid, tá jogando já com 17 anos na seleção brasileira principal do Dorival Júnior. O Endrick, ele tem sentido nos últimos jogos dores na coxa. Desde o jogo de ida contra o Santos na final do Campeonato Paulista. Ele joga o jogo de volta contra o Santos, cava um pênalti, joga muita bola o Endrick, joga contra o Liverpool do Uruguai na vitória do Palmeiras na Libertadores, ele sai do banco porque ele estava com essas dores, por isso ele não começou o jogo, e agora contra o Vitória ele começa o jogo também na primeira rodada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Pelo que eu conversei com colegas de São Paulo, em algum momento o Abel vai pedir pro Endrick dar uma parada para ele tratar essas dores na coxa direita, e isso pode acontecer nessa partida contra o Internacional e o Endrick ficar fora desse jogo, a ver se de fato isso vai acontecer. Gente, avançando para as principais notícias do dia, tá? Eu quero falar aqui rapidamente, porque é um caso que tem tomado conta das redes sociais, o torcedor do Inter também repercute, que é as negociações entre Grêmio, rival do Internacional, e Edenilson,
ex-jogador do Inter, que ficou aqui de 17 a fim de 22, início de 23. A gente tá falando aí de 5 temporadas, pelo menos, 17, 18, 19, 20, mais de 5 temporadas com a camiseta do Internacional. Edenilson, que ficou muito marcado pela final da Copa do Brasil de 19, o gol que ele tá impedido contra o Corinthians naquela última rodada de Brasileirão, que daria o tetracampeonato para o Internacional, e é um jogador que ficou negativamente marcado pelo torcedor do Inter. Ele já até se manifestou depois que foi para o Atlético Mineiro sobre o assunto. O Inter vendeu ele para o Galo no início do ano passado por cerca de 6 milhões de reais, e o Grêmio tem negociações com esse jogador, então pode ser que o Edenilson volte a Porto Alegre, não para vestir as cores e a camiseta do Inter novamente, e sim para jogar no maior rival, no Grêmio. Vamos ver se isso vai acontecer de fato, mas é lógico que isso o torcedor do Inter acaba repercutindo. Enfim, deixem também a opinião de vocês aqui nos comentários. Gente, eu quero falar agora também sobre algo que envolve, de certa forma, o rival. Por quê? Hoje o Grêmio estreou no Campeonato Brasileiro e perdeu por 2-1 para o Vasco da Gama. O primeiro gol da vitória do Vasco foi marcado por um jogador que é do Inter, David, atacante que foi contratado junto ao Fortaleza por 11 milhões de reais, foi emprestado ao Vasco da Gama. Ele tinha sido primeiro emprestado para o São Paulo, que pagou 1 milhão de reais e ficou com os salários do David quando ele estava jogando lá no Tricolor Paulista. Ele não ficou por lá, apesar do São Paulo ter tentado a sua permanência. No fim das contas, o David volta para o Inter e já é emprestado para o Vasco da Gama. Ele nem precisou, de fato, chegar ao Internacional em Porto Alegre de novo, desembarcar em Porto Alegre. Ele foi de São Paulo para o Rio de Janeiro, anunciado pelo Vasco. E aí vem o grande detalhe. O Vasco anunciou o David por empréstimo e nesse acordo de empréstimo entre Inter e Vasco, ficou definido que se ele estiver em campo pelo Vasco da Gama em 65% dos jogos do Vasco no ano, ele tem uma obrigação de compra, o Vasco da Gama, de 2 milhões e 800 mil euros, um pouco mais de 15 milhões de reais. Recentemente eu trouxe aqui no canal, o Vasco e o Inter conversaram sobre uma proposta que chegou para o David dos Estados Unidos, da Major League Soccer. Era uma proposta de 3 milhões de euros, também um pouco mais de 15, quase 16 milhões de reais pela cotação atual do dólar. E o Vasco não quis liberar o jogador, porque ele tá jogando por lá, muitas vezes é titular, ele deve bater esses 65% dos jogos do Vasco no ano, se nada acontecer de diferente. Claro, a gente tá falando aí no mês de abril, mas a tendência é que ele cumpra esse 65% e passe desse 65% de jogos com a camiseta do Vasco no ano e seja comprado, e são milhões que vão entrar nos cofres do Internacional. Pra gente fechar, eu quero falar aqui da situação e da postagem enigmática de Robert Renan. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, ajuda aqui o canal porque a gente tá chegando aos 59 mil inscritos, então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. Gente, o Robert Renan postou esses stories no seu Instagram, em São Paulo. É importante a gente trazer aqui, o Inter tá de folga hoje. Se os jogadores vão viajar para suas terras, enfim, vão voltar amanhã, é problema deles. Eles têm que estar amanhã, 4 horas da tarde, no CT Parque Gigante. Muita gente especulou essa possibilidade do Robert Renan estar em São Paulo, porque o Corinthians tentou ele quando o Inter trouxe de empréstimo do Zenit, e se falou recentemente também, depois da cavadinha contra o Juventude, que o Corinthians ainda teria interesse em repatriar o Robert Renan, assim como o Fluminense e Atlético Mineiro, que demonstraram interesse no zagueiro de 20 anos. O Robert Renan fica no Inter. Ele deve ser relacionado para o jogo contra o Palmeiras. O Magrão falou na zona mista do Beira-Rio ontem, depois da vitória na estreia do Brasileirão por 2-1 contra o Bahia, que é natural e que ele vai voltar a ser relacionado pelo técnico Eduardo Cudê. E a gente já trouxe essa informação de bastidor, que o Inter não quer se desfazer do Robert Renan, só vai perder o jogador se chegar uma proposta para o Zenit no meio do ano e tiver que vender, gostarem dos valores lá na Rússia, porque há uma cláusula no contrato que o Inter é obrigado a liberar o jogador caso o Zenit tope efetuar a venda dele. Por hora, ele fica no Beira-Rio e vai voltar a ser utilizado pelo técnico Eduardo Cudê, tá certo? Não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!